Aí, pessoal, o último tema que nós vamos ver aqui do sistema digestório são as hepatites, tá? Então, por definição, são doenças infecciosas de evolução aguda ou crônica que, pela alta morbidade universal, constituem um importante problema de saúde, tá? São provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo pelo tecido hepático. Quando a gente fala tropismo, é que as hepatites elas têm interesse, né, no tecido hepático, ou seja, hepatite, vamos ler o nome, fígado, itis, inflamação. Então é a inflamação do fígado, tá? Que apresentam diferentes características epidemiológicas, clínicas, imunológicas e laboratoriais. Aqui eu coloquei para vocês todos os tipos das hepatites, a B, a C, a D e a E. E aqui, ó, eu vou deixar eu sumir daqui para a gente entender cada uma delas. Então, as hepatites B, C e D, elas ocorrem por transmissão parenteral ou barra sexual, que é a transmissão devida ao contato com sangue ou fluidos corporais, tá? Então, ó, ocorre por transfusão de sangue e derivados, uso de drogas ilícitas injetáveis ou inaláveis, tatuagens, compartilhamentos de utensílios de depilação ou de manicure. Os grupos populacionais de maior risco são os profissionais da saúde, isso porque a gente faz bastante procedimento com material pérfuro cortante, né? A transmissão sexual é ainda a principal forma de contágio da hepatite B, mas nós profissionais da saúde também temos bastante risco de contrair a hepatite B. Isso porque nem sempre a gente sabe que o paciente está contaminado e nem sempre o profissional utiliza todos os aparatos de EPIs que estão disponíveis para a gente se precaver aí. Então, se você, por exemplo, está lá no estágio e se perfurou com uma agulha, é imprescindível que você conte isso para o professor, porque você pode sim ter tido contato com o vírus da hepatite B, porque a gente não sabe se o paciente teve ou não. Então, existe todo um processo interno que deve ser feito para a segurança do profissional relacionado a esse tipo de acidente com pérfuro cortante, por exemplo, tá? Então, todas as vezes que vocês sofrerem um acidente, lembrem-se que é necessário que conte aí ao professor para que vocês tenham mais segurança no atendimento de vocês. Então vamos lá, hepatite B, C e D são hepatites transmitidas pelo sangue, ou seja, de forma parenteral ou fluidos de forma sexual, tá? Já a hepatite A e E, elas são fecal-oral. Que é isso, ó? Ocorre por contato ou por meio de água ou alimentos contaminados pelo vírus. Então, as hepatites A e E são autolimitadas, cuja mortalidade depende da faixa etária acometida e de outras condições. Pode ocorrer surto populacional restrito. Por que diz que ela é autolimitada? Porque tudo vai depender do material estar contaminado com uma certa quantidade de vírus. Então, se um alimento estiver muito contaminado, a água estiver bastante contaminada, é possível que aquele indivíduo contraia aquela hepatite. Normalmente as hepatites A e E provocam diarreia, né? Por elas serem do trato gastrointestinal, e é bastante evidente isso daí em locais que não tem saneamento básico, em que a higiene é bastante precária, tá? Não é muito comum, as mais comuns são as transmitidas pelo sangue, como nós vimos lá, que são as hepatites B, C e D. Ops, virei errado. Aqui, ó. A hepatite, ela pode levar o paciente a uma condição mais grave, que a gente denomina de cirrose hepática. Então, quando um paciente tem hepatite, por ser uma doença crônica, principalmente as hepatites B, C e D, o paciente pode ter como consequência uma cirrose hepática. O que é a cirrose hepática? É uma doença difusa do fígado que altera as funções das células e dos sistemas de canais biliares sanguíneos. É o resultado de diversos processos, entre os quais a morte da célula do fígado e a produção de um processo fibroso não funcionante à medida que o tecido necrótico evolui.
ocorrerá então uma alteração na estrutura e vascularização normal do fígado, e isso prejudica toda a estrutura e o trabalho do fígado. Então, um paciente com hepatite que evolui para uma cirrose hepática, por exemplo, ele perde a função do fígado. Então, o fígado dele morre, entra em necrose, tá? E aí, por que eu deixei aqui para vocês a cirrose hepática? Porque olha a etiologia, ó. Normalmente, doenças crônicas de hepatites por vírus B e C podem levar o paciente a ter uma cirrose hepática. O uso crônico de álcool ou abusivo, né, pode levar a uma hepatite alcoólica. E o uso de alguns medicamentos podem levar o paciente a ter uma hepatite medicamentosa. E tudo isso pode ter como consequência uma cirrose hepática, por exemplo. Quais os sintomas? Ah lá, fraqueza, cansaço, perda de peso, e essa daqui é bastante evidente. Alteração do sono, dor não localizada normalmente no abdômen. Com a evolução aparecem diversas manifestações que podem ser de níveis hormonais, como perda de interesse sexual, impotência, esterilidade, e também relacionadas à circulação, como hipertensão da veia porta, aumento do baço, varizes do esôfago. Tudo isso, gente, por que eu tô dando para vocês aqui no sistema digestório, né? Porque a gente sabe que o fígado ele produz aí a bile, que faz parte do sistema de digestão dos alimentos que nós consumimos, né? Quando o fígado está com problema, ou seja, ele está com tanto tecido morto a ponto dele não funcionar mais, ele vai causar esta hipertensão da veia porta. O que é isso? O sangue chega no fígado através da veia porta, que é uma veia que todo mundo tem no corpo. Ela é uma veia extremamente calibrosa, que faz com que um grande fluxo de sangue chegue ao fígado. Se este fígado não consegue receber o sangue porque ele está doente, esta veia porta fica com um grande fluxo, e este grande fluxo causa esta hipertensão. Isso é um problema muito grave, por quê? Porque ele não vai conseguir mais levar adequadamente o sangue para lá, e esta hipertensão vai causar edema naquela região, que nós vamos chegar em um outro problema que se chama ascite. Então a ascite, que é a famosa barriga d'água, é consequência da cirrose pela hipertensão da veia porta. Então é tudo uma cascada de consequências. O paciente tem uma hepatite, da hepatite ele evolui para uma cirrose hepática, da cirrose hepática ele evolui para uma ascite, tá? O aumento do baço também, que vai prejudicar bastante a questão hormonal desse paciente, e ele também, devido a este grande fluxo de sangue pelo fígado não conseguir mais receber este volume de sangue, vai causar varizes no esôfago. E varizes no esôfago pode levar o paciente a ter a doença que a gente viu logo atrás, que são as hemorragias digestivas altas. Porque uma varizes é uma veia bastante flácida, que carrega bastante sangue, assim como as varizes da perna, só que nesse caso dentro do esôfago. Essa varizes pode estar tão fina, não aguentar a pressão de sangue e estoura. Aí estourando, ela causa a hemorragia digestiva alta, que foi a doença que a gente viu logo atrás, tá? Qual é o tratamento? Olha lá, não há nada específico para tratar, é um processo irreversível, né? Mas se, por exemplo, a gente suspender, se for uma hepatite alcoólica e o paciente suspender o álcool e a droga, ou eliminar o vírus da hepatite que estiver causando aquele problema, certamente vai desacelerar essa degeneração, né? E aí você reduz um pouco aí a evolução da doença. Mas cirrose hepática não tem cura, né? Existe sim aí o que a gente está falando de uma desaceleração da evolução, ou seja, a gente posterga um pouco mais aí a vida do paciente em relação a isso, mas não tem cura, tá? E aí, pessoal, quais são então os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter em relação à cirrose? Olha lá, ó, eles podem variar de acordo com a etiologia da doença, porque a etiologia é justamente o que causou a doença, né? Então ela pode ser alcoólica, pode ser viral, pode ser medicamentosa, né? E aí o que a gente tem que observar? Olha lá, ó.
Observar e anotar a aceitação da dieta desse paciente, porque a gente sabe que ele vai ter uma perda de peso acentuada. A gente pesa então esse paciente em jejum diariamente, verifica seus sinais vitais a cada 6 horas. A gente encoraja períodos alternados de repouso e atividade, porque a gente sabe que é um paciente que vai estar mais prostrado. A gente evita atividade estressante. A gente observa suas evacuações e pesquisa sangue oculto nas fezes. Isso por conta daquelas varizes que podem acontecer aí no intestino e provocar tanto uma hemorragia digestiva alta quanto uma hemorragia digestiva baixa, tá? Então, para a cirrose hepática, basicamente a observação desse paciente vai ser em relação a isso. De repente, pessoal, vocês notam que esse paciente está ganhando muito peso. Aí eu vou explicar para vocês mais para frente o que a gente vai fazer em relação a isso, tá? Quais são as consequências que podem ter. Outros cuidados, olha lá, observe equimoses, epistaxe, peteque, gengiva sangrante. Por quê? Se está com problema no fígado, ele também terá problema na cascata de coagulação dele. Então, certamente, ele pode ter problemas com sangramento. Equimoses, pessoal, são aquelas manchas roxas que aparecem no corpo da gente quando a gente bate. Fica aquela mancha roxa que vai ficando verde, amarela, né? Parece que na época da minha mãe ela chamava de beijo de defunto. Fica aquela cor esquisita, né? Então, equimoses são isso, aparece do nada, mesmo sem o paciente ter batido, aquela manchona roxa que não sabe de onde veio, a gente precisa observar. Epistaxe é sangramento nasal, petequia são aquelas pintinhas vermelhas pelo corpo. E gengivas sangrantes, isso porque também, mais uma vez, o paciente está com um distúrbio de coagulação. Então, tudo isso precisa ser observado. A gente alerta para sinais de ansiedade, plenitude gástrica, fraqueza, inquietação. Tudo isso porque é uma condição crônica, o paciente sabe que não vai ter cura, então ele pode sim ter bastante ansiedade relacionada. A gente vai administrar vitamina K se prescrito. E aí eu vou deixar uma atividade para vocês relembrarem como é que é feita a administração de um medicamento por via intramuscular, porque é assim que é administrada a vitamina K, tá? Então vai ser uma das nossas atividades aqui, a administração da vitamina K, para que vocês relembrem como que é feito aí. Administra diuréticos, isso porque ele pode estar retendo líquido e estar virando uma ascite. A gente faz potássio, suplemento proteico quando prescrito. Tudo isso porque o fígado ele não vai funcionar mais adequadamente, aí todo o processo digestório do paciente foi alterado. E a gente informa o paciente sobre os agravos da ingestão de álcool, por exemplo, porque vocês vão ver que se a causa da hepatite for alcoólica, né, for uma hepatite alcoólica, a gente sabe que o paciente tem uma dependência química e ele não consegue se livrar com facilidade da dependência química. Por vezes, ele faz a família trazer álcool, né, para ser ingerido, até em garrafa de suco, né, imitando que é suco, porque ele não consegue se livrar do vício. Então, muitas vezes esse paciente precisa, mesmo em internação, ter o acompanhamento da gente de perto, porque ele vai dar um jeito de conseguir, se o caso dele for dependência química, ele vai dar um jeito de conseguir o álcool, por exemplo, para consumir. Então precisa de todo um aparato psicológico, né? Então o paciente precisa estar acompanhado pela equipe multiprofissional aí, tendo o acompanhamento de um psicólogo, por exemplo, para auxiliá-lo, ter bastante conversa com a enfermagem, porque somos nós que passamos bastante tempo com esse paciente. E isso vai fazer com que a gente entenda qual é a condição desse paciente e o que a gente pode fazer para auxiliar no tratamento dele, tá? Então aí como atividade, como eu disse para vocês, eu vou deixar lá na plataforma para que vocês me digam detalhadamente, leiam esse nome com atenção, eu quero detalhes de como é feita a administração, ou seja, a aplicação intramuscular da vitamina K, tá? Aqui a vitamina K não vai mudar muita coisa, mas eu quero principalmente que vocês foquem aí no detalhe do que é a aplicação de uma medicação intramuscular. Detalhe mesmo, gente, como prepara o remédio, como aspira, como põe na seringa, como faz a antisepsia da pele, qual a posição que o paciente tem que estar, para que lado vira o bisel, como se aspira, não aspira, tudo isso, tá? Detalhes mesmo. E aí, ó, se o paciente, de repente, como eu disse para vocês lá, eu tô prestando todos esses cuidados para o paciente em relação à sua hepatite, eu vejo que o paciente está bastante emagrecido, mas está ficando com uma circunferência abdominal bem grande.
e está ganhando peso, provavelmente a gente vai desconfiar que o paciente está desenvolvendo a ascite. Olha lá, o que é a ascite? A barriga d'água, que é um nome dado ao acúmulo anormal de líquido dentro da cavidade do peritônio. Um espaço que fica ali oco, né? Deve ficar oco para acomodar, né, os órgãos abdominais e os tecidos que revestem o abdômen, é esse tal desse peritônio. Então, a cavidade peritoneal é uma cavidade que fica ali, que deveria ter só órgãos, e de repente o paciente começa a ganhar peso e fica com a circunferência abdominal bem grande, né? Certamente ele pode estar desenvolvendo a barriga d'água ou a ascite. Ela não é considerada uma doença por si só, por quê? Porque ela é decorrente da, por exemplo, hepatite, como está aqui, ó, insuficiência hepática ou uma pancreatite. Normalmente é a insuficiência hepática que leva. Existem outras doenças que podem levar o paciente a ter uma ascite? Sim, insuficiência renal, pancreatite, alguns cânceres, algumas infecções, como por exemplo a tuberculose. Mas é bastante comum um paciente com insuficiência hepática ter a ascite. Ela geralmente está relacionada a uma doença hepática grave, causada pela alta pressão dos vasos sanguíneos do fígado, que eu disse para vocês lá sobre a hipertensão portal, que é daquela veia porta, e os baixos níveis de proteína da albumina. Então, quando o paciente já está em um caso grave ou um caso avançado de uma hepatite, em que a veia que leva sangue para o fígado já não consegue mais levar devido à deficiência do fígado, causa uma hipertensão nessa veia, que é a veia porta, e ali começa a extravasar líquido para dentro da cavidade peritoneal, levando o paciente à ascite, tá? Bom, quais são então os problemas? Olha lá, normalmente a cirrose hepática desenvolve uma ascite, a hepatite B pode levar o paciente a ter uma ascite, a hepatite C também, por isso que eu deixei bem evidenciado aqui para vocês. No início a ascite é quase sempre sem sintomas, mas a evolução ela vai depender da quantidade de líquido que o paciente está retendo, né? E aí, dependendo da quantidade de líquido, pode surgir mais ou menos sintomas. Quais são eles? Olha lá, ganho de peso sem razão. Às vezes você vê o paciente emagrecido só com o abdômen bem distendido, inchaço em algumas regiões, principalmente abdominal, crescimento da barriga, né? Então você vê que o paciente perde a cintura, fica com aquele barrigão. Dor abdominal, perda de apetite. Então, como é que o paciente ganha peso se ele não come? Náuseas e vômitos e dificuldade para respirar. A dificuldade para respirar, pessoal, é devido ao tamanho do abdômen. Eu vou mostrar, vou deixar umas fotos aqui para vocês verem. O abdômen fica tão grande que ele não consegue aí respirar por conta disso, tá? No próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo separado dos cuidados de enfermagem da ascite. Eu vou mostrar para vocês as fotinhos de como é a ascite, tá? E aí, como é, vou mostrar também uma foto de tomografia para ficar fácil para vocês verem. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Eu vou fazer um vídeo mais curto para poder subir rápido aí na plataforma.